Bom dia. Vê se o pessoal aí se acalma. Vê se o pessoal aí. Bom dia. Aê, agora sim, botei fé. Gente, que maravilha. É muito gostoso esse clima, esse tempo, essa festividade, eu vou dizer assim. Eu não sei para vocês, mas eu sou natural daqui de Petrolina, nascido, criado. Eu tinha um sonho de, quem sabe Deus, morrer aqui e ser enterrado aqui, mas a gente não sabe, né? Mas é muito gostoso, cara. O pessoal que é daqui mesmo, da nossa região, eu mesmo me orgulho de ver. Quando você passa ali pro sertão adentro, que você conhece a realidade das pessoas, a vivência, como eles sobrevivem, cara, aí é que dá mais orgulho mesmo de ser. Esses dias eu estava em casa, né? Aí compraram um negócio lá que eu não sei o nome. Aí a Andressa foi e botou lá no material que era para utilizar, né? Eu entrei, eu disse, eita, tu botou os panos aqui, né? Aí ela foi deu uma gaitada. Ela disse, os panos? Eu disse, não é os panos? Ela disse, tu é muito nordestino. Pô. Aí ela foi e disse o nome, eu não lembro, mas para mim é os panos. Jogo de tapete, gente. Para mim era os panos. Para a gente tudo é pano. É um pedaço de pano pequeno, um pedaço de pano grande. Tem essa distinção, sabe? Aqui, por exemplo, é um pano grande, sabe? Serve para ficar debaixo. Mas, pelo menos para mim, esse tempo ele me traz uma nostalgia muito boa. Me faz lembrar do tempo que eu era pequeno. Eu vou dizer assim, antes a cultura ainda era mais forte do que hoje, né? E, pelo menos a rua que eu fui criado, que eu cresci, era fogueira de ponta a ponta, de um lado e do outro. As casas todas cheias de banderola. E quando eu vejo isso, me faz lembrar desse tempo. E minha mãe, né, ela não está aqui hoje, eu vou poder falar. E ela sempre comprava roupa. Geralmente, nesse tempo também, a gente costuma comprar uma roupa nova, né, para o São João, a gente espera esse tempo todo. E sempre nessas datas também, ela fazia isso. Aí teve um tempo que eu estava ali na transição, ali, adolescência, né, aquele tempo bem legal. Aí eu lembro que ela comprou um conjuntinho azul e não lembro o que era, tinha um bichinho aqui. Um bichinho bem estranho. E eu fiquei olhando e disse, meu Deus. Aí no tempo, tive que usar, fui obrigado, eu não tinha que querer. Aí hoje eu fico olhando para as fotos e lembrando, rapaz, cada uma que a gente passa, né? Aí fazia usar a calça lá no umbigo. Aí tinha vez que baixava, se você... Dá não. Se baixar, apanha. Eu tinha que usar, né? Era obrigado. Mas esse tempo todo, esse momento me faz lembrar desse tempo e como é gostoso. Eu acredito que todos aqui, talvez, que passaram por isso, tiveram esses momentos legais, momentos bons. E lembrando um pouco das bandeirolas, da ornamentação das ruas. Cara, vocês viram como está bonito aqui? Cara, tá muito lindo. Vamos dar os parabéns a quem organizou, vamos? Parabéns. Cara, as pinturas ficaram lindas, ali, as bandeirolas, os detalhes. Não sei se vocês viram, Maria Bonita e Flor de Mandacaru estão ali fora. Uma tá com canela seca e a outra tá com facão. Se mexer, o bicho pega ali. Maria Bonita tá ali, canela seca tá lá dentro com as crianças. Então, cuidado, viu? Se alterar, a gente já tem quem resolva. Então, gente, muito obrigado pela presença de todos vocês. É muito bom estar aqui. E hoje, esse mês, né, não é só o São João. É o São João, Santo Antônio e São Pedro. São 3. Né? Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre o João. Quem é esse João? Que festa é essa que recebe o nome dele? De onde veio essa festa? Sabe? E a gente celebra e tudo, eu acho que, vou dizer assim, é um mal nosso que às vezes nós fazemos as coisas, e nós não procuramos entender o porquê, ou de onde veio, por que existe aquilo.
E eu dando uma estudada, porque eu não tinha procurado, eu fui procurar porque eu ia falar aqui, aí eu fui querer saber. Então, eu descobri que isso não é uma festa nossa. Quer dizer, agora ela é nossa, né? Tomou de conta. Mas isso é uma festa que foi trazida pelos portugueses de um lugar chamado Península Ibérica, ali na Espanha. Eles tinham essa festa, esse festejo, então os portugueses trouxeram para cá, e quando chegou aqui foi acrescentando alguns elementos. Então foi a dança, o fogo, as bandeirolas, os balões. E aí eu fui também procurar entender o significado de cada coisa que tinha, o significado de cada coisa desse tipo. Ixi, Maria, já? Eu vi que a fogueira era para espantar os maus espíritos. Aí eu disse, maus espíritos não, mas que ela dá um calorzinho gostoso nesse tempo, dá. Você ficar ali perto assando milho, meu amigo, é gostoso demais. Aí as bandeirolas, elas eram bandeiras que eram pintadas com os 3 santos, São Pedro, Santo Antônio e São João. Aquelas bandeiras, elas eram lavadas, a água que saía da bandeira era utilizada para lavar as pessoas, para dar banho nas pessoas, e elas diziam que ali espantavam os maus espíritos. E com o passar dos anos, essas bandeiras foram diminuindo, e eram bandeiras coloridas. Aí foram diminuindo, até chegar ao tamanho que chegou. Em alguns lugares você ainda vê ela com o desenho dos santos, mas já não é, vamos dizer assim, um padrão. Então, por isso a bandeirola, lembrando dos santos. O balão era para informar os festejos aos outros povos. Eles soltavam os balões, ali eles estavam informando as outras regiões que eles estavam tendo um festejo naquele lugar. Cara, que negócio legal. Tipo assim, já estamos comemorando. Isso é muito bom. E tem mais algumas outras coisas. O São João, a quadrilha, veio da França. Quadrilha, olha. Veio da França e meio que era grupos de parceiros que faziam um quadro, por isso, quadrilha de quadro. E chegou aqui, a gente fez a nossa adaptação. Brasileiro, né? Muda tudo. Se vem para cá, a gente vai dar o nosso toque natural. Então, é bem legal quando a gente procura entender um pouquinho sobre de onde veio essa festa, o que acontece, quais são os elementos. Mas quem é realmente o João dessa festa? Qual é o papel dele na história? O que é que tem a ver esse cara? Aí reza uma lenda também, católica, que a fogueira foi acesa por Isabel, também, a mãe de João, né? Quando ela estava próxima ali a ter ele, que era para mostrar a Maria, que era sua prima, Maria, a mãe de Jesus, ou sua irmã, que o João estava para nascer. Então, era uma maneira dela pedir ajuda. Então, Maria, quando via de longe, era para Maria ir ajudar ela a ter o bebê. Então, varia dessas duas linhas de pensamento. Ou para espantar os maus espíritos, ou foi uma forma de informar que o menino João estava por vir. E, para quem não sabe, o João é primo de Jesus. Nasceu ali 6 meses antes de Jesus, né? E ele teve um papel importantíssimo da história. E hoje, como é um encontro raiz, como vocês estão vendo, nós não temos o slide. Eu trouxe a Bíblia. Olha, faça assim, Tem tempo, né, que a gente viu uma dessa? Não, falam que não. Eu leio em casa nela, diz. Então, eu queria ler aqui um texto que está lá em Marcos, certo? Outro João, João Marcos, tanto João, né? Então, só para ter uma ideia, nós temos pelo menos 3 João. João Marcos, João o discípulo e João o Batista. Então, o João Marcos está falando sobre o João Batista agora. Olha aqui o que ele diz. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, o Evangelho não é de Marcos, é de Jesus Cristo, do nosso Senhor. Aí ele continua. Conforme está escrito na profecia de Isaías. Eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, no caso, João Batista, o qual preparará o teu caminho.
voz do que clama do deserto, prepararei o caminho do Senhor, endireitarei as suas veredas. Então, João, já para a gente começar, João é um cara que, ele não aparece assim do nada. Ele não é um cara que, de repente, ele surge na história. Tinha alguém, vamos dizer assim, um profeta maior, que era o Isaías, ele já profetizou para ele, muitos e muitos e muitos anos antes, falando que esse cara viria. E ele viria com um papel importantíssimo, que era preparar o caminho. O caminho de quem? De Jesus. Continuando. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. Saíam até com ele toda a província da Judeia e todos os habitantes de Jerusalém, e, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Cara, só para a gente ter uma ideia aqui, né? A gente tinha naquele tempo alguns grupos de pessoas, e um desses grupos eram os fariseus. Cara, era um povo triste, ruim, extremamente religiosos. Era um povo que queria ser melhor do que os outros. Eles sempre queriam estar à frente dos outros, até a maneira como eles falavam, como eles se comportavam, como eles demonstravam que fazem as coisas. Eles queriam fazer para que todas as outras pessoas olhassem para eles e dissessem, cara, realmente, esse é um homem de Deus. Então, o Marcos, quando ele está escrevendo aqui, ele está escrevendo que o João está pregando para esse povo. E está batizando. Então, imagina aí o batismo, que é uma passagem. Você vai estar deixando algo, você vai estar deixando ali a sua religião para entrar no cristianismo. Passar o cristianismo. E eu costumo dizer que eu não trato o cristianismo como uma religião. Para mim, não é. Eu trato o cristianismo como uma maneira de viver, um modo de vida. Eu acho que quando a gente entende isso, fica mais fácil da gente lidar com isso. E eu sempre tento levar o cristianismo por essa maneira, como um modo de viver. Então, o João Batista estava pregando, ele estava ensinando, e as pessoas iam até ele para ser batizado. E vamos lá, continuando aqui o texto. Às vezes, as vestes de João eram feitas de pelo de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. A dieta desse cara, eu não queria, não vou mentir. Talvez o mel, mas o gafanhoto e as roupas, eu particularmente, eu não... Isso é bem bizarro, né? Você encontrar um cara vestido de pele de camelo, sei lá, comendo um grilo, coisa desse tipo. Já pensou? Ali para o Oriente, talvez a gente veja isso com mais facilidade, mas por aqui, graças a Deus, não. Mas a maneira como o João ele vivia era bem estranha. Não vou dizer estranha, vou dizer diferente dos normais, né? Fica mais bonito. Então, era diferente dos normais. Então, alguns estudiosos acreditavam que ele fazia parte de uma seita, né? Eram os essênios. Era um povo, tipo de povo que eles se retiravam ao deserto e eles passavam ali uma longa temporada, onde eles iam buscar o crescimento espiritual. E esse grupo de religiosos, eles acreditavam que Deus não habitava em paredes. Opa, muito obrigado, meu querido. Deus te abençoe. Que Deus não habitava em templos feitos por mãos humanas. Eles acreditavam que o nosso corpo era o templo e morada do Espírito Santo. Não estavam errados. Só que eles já acreditavam nisso. Entendeu? Então, eles passavam esse período no deserto, buscando, vamos dizer, esse momento pleno de vida. E João, ele vai, depois, o que ele pregava? Pregava dizendo, após mim, ele já está tirando o foco dele e está jogando para alguém. Após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de curvar-me, desatar-lhes as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com Espírito Santo. Então, aqui ele já está começando, ele disse,
beleza, eu estou aqui, eu estou pregando, eu estou ensinando, as pessoas estão vindo até mim, estão se batizando. Mas, em outras palavras, ele está dizendo o quê? Não é sobre mim, é sobre ele. Não é o que eu estou fazendo aqui, é o que ele vai fazer. O que eu estou fazendo é só um preparo. É só para que ele venha após mim. Se você for procurar ler mais sobre a história de João, a maneira como ele morre, cara, não é legal, sabe? Ele sabe ali que o rei está cometendo adultério, né? E ele vai meter a boca do trombone, ele não sabe ficar calado. Em outro momento você vê ele chamando pessoas de raça de víboras. Era um xingamento para a época. E devido a ele ter, vamos dizer assim, caboetado esse caso amoroso do rei, ele perde a cabeça. Ele é decapitado. Mas o que mais me chama a atenção de tudo isso, antes dele encerrar a vida dele, ele cumpre o propósito dele. Realmente, ele prepara o caminho para o Messias, para o Cristo, para nosso Senhor Jesus. Ele batiza Jesus, né? É interessante que quando ele vai batizar ali Jesus, né? Jesus chega até ele e diz, não, veio para ser batizado. Tá. E ele diz, não, eu que necessito ser batizado por você. Jesus diz, não, é preciso que você me batize para que se cumpra a profecia. Então, do mesmo jeito que foi profetizado que viria, ele também precisaria batizar Jesus. O João, quando nós paramos para pensar um pouco no João, diz, cara, deixa eu ver, é legal, é bacana, é tudo, mas qual foi o propósito de João na história? O propósito de João foi mostrar Jesus, foi preparar Jesus. Interessante, muito depois, lá em Mateus 14 é a morte dele. Em outro texto você vai perceber que os discípulos de João Batista começam a ver o que Jesus está fazendo. Eles chegam até João Batista e comentam com ele ali. Aí João Batista, não, importa que ele cresça e eu diminua. Tem uma música que é bem familiarizada, né? Que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja. Foi tirado disso. Então, o foco de João Batista nunca foi no próprio João Batista. Ele teve um papel importantíssimo na história. Ele é lembrado até hoje com uma data comemorativa, não só aqui, mas em várias outras regiões do Brasil. Vou dizer Nordeste, mas do Brasil. Muitas regiões celebram esse dia. Mas eu acho que muitas dessas pessoas que celebram, elas não têm a menor ideia do que é que o João veio fazer. Porque elas estão comemorando. É legal, é bacana a festa, com certeza, eu gosto. Eu aproveito, pode ter certeza. Tá, um negócio que eu faço é aproveitar essa festa. Mas quando começa a surgir milho, e se eu souber que tem alguém que mora na roça, aí pronto, que planta, já faço um pezinho de milho e diz, epa, vou dar umas espigas. Cara, eu aproveito demais essa festa. Eu gosto demais, você não tem noção. Então, muitas pessoas, elas curtem a festa do São João, mas elas não sabem o porquê do João da festa. O João da festa, ele veio com um propósito que foi mostrar Jesus. Então, se nós, como cristãos, entendemos isso e talvez celebramos essa festa com o João pela importância dele, nós devemos fazer o mesmo que o João. Mostrar o João para as pessoas. É bem legal quando a gente começa a entender algumas coisas da vida. Quando você vai começando ali, os primeiros anos, você começa a estudar, Eu vou entrar na ideia da ciência, começa a ver como as coisas existem, foram formadas, como você começa a entender tudo isso, mas, de repente, você é impactado pelo que a palavra de Deus diz. Quando você é acostumado com a sua cultura, quando você vive, e depois você é impactado pelo que a palavra diz. Tem um videozinho acho que todo mundo aqui já deve ter visto, né, de um senhorzinho, ele disse, meu amigo,
Agora eu vi um negócio mais difícil no mundo. Você é o quê? É ser crente. Você, meu rapaz, o cabo não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer isso. Ele generaliza um pouco algumas coisas que não tem lógica, mas realmente a gente não pode muitas coisas conforme o mundo diz que a gente pode. Então eu acho que quando a gente conhece realmente o que é o cristianismo, tem essa mudança de chave na nossa cabeça. A gente passa a ver e a entender a vida de uma maneira diferente. E, pelo menos, a parte que mais me impacta, eu acho que diz respeito assim, ao outro. Quando, principalmente na área que me diz respeito, quando a pessoa me faz algo de mal, sabe? E eu olho para aquela pessoa e a vontade que tem é de esganar. Vocês não têm? Pensei que era só eu. A vontade que você tem é de esganar. Quando o cara dá um murro no trânsito, a vontade que tem é você descer da moto em cima dele, tirar ele pelo vidro e... do teu lado, moreno. A vontade que tem é de você ir em cima e fazer algo. Só que realmente, quando você entende o cristianismo, essas coisas já, por mais que elas forcem, que elas são muito fortes dentro, querem nos impulsionar, mas elas passam a não fazer mais sentido. É você olhar para a situação e dizer, cara, esse cara é um pecador igual a mim. Provavelmente a diferença é que ele ainda não entendeu quem é Cristo, o que Cristo fez por ele. Não é que eu entendi completamente, mas eu estou caminhando a longos passos, devagarzinho. E a gente bambeia, tenta tropeçar aqui, daqui a pouco levanta. Mas quando João, ele traz realmente, ele mostra o Cristo, e a nossa obrigação também é de fazer a mesma coisa que João, a nossa vida ela passa a ter um sentido diferente. Não é mais sobre nós também. É sobre Cristo. É sobre o que Ele fez e por que Ele fez. Ele fez porque nós estávamos todos perdidos. Nós nos rebelamos contra o nosso Criador, quando nós optamos fazer as coisas conforme as nossas escolhas. Então, a partir daquilo, toda a humanidade, ela foi decaindo. A partir daquele momento, ali lá no começo, no Gênesis, quando Adão e Eva, eles vão de encontro ao que Deus diz, eles fazem o contrário, eles se rebelam contra Deus, a humanidade, ela vai afundando. Mas o mais legal é saber que o nosso Deus, tão grande, tão poderoso, tão bom, Ele se importa com a gente, tão fraco, tão pequeno e tão ruim. Ele não cruza os braços, Ele não fica de mãos atadas. E Ele diz, vocês não vão ter mais as mesmas regalias que vocês tinham aí. Você vai sair. Porém, eu vou resolver esse problema que vocês criaram. E um dia, Jesus vem. Jesus, Ele vem. E na cruz, cara, é muito forte, eu acho que para a gente entender isso, mas na cruz Jesus se torna a coisa provavelmente mais horrenda que tem ali. Imagina ali o que Ele passou. A carne delacerada. Os caras que fizeram aquilo com Ele, os caras eram treinados para aquilo. Eles eram treinados para fazer com que a pessoa sentisse o máximo de dor possível. E Jesus, Ele passou tudo isso por nós. Para nos reconectar com o Deus Criador, com o Pai. Então, a festa não passa mais a ser a festa do João, não passa a ser a festa junina, não passa a ser a festa da Iebe ou festa raiz, passa a ser a festa de Jesus. Jesus, Ele é a pessoa principal da festa. É o principal homenageado, por mais que nós desfrutemos de tudo isso. Mas Jesus é a pessoa que nós devemos reconhecer como
o santo, aquele que deu tudo por alguém que não tinha nada, que pagou os nossos pecados, que morreu, mas que ressuscitou e hoje está sentado à direita do Deus Pai, que nem a gente viu no credo. E o que eu acho mais legal de tudo isso é que ele nos dá uma oportunidade de viver com ele. Ele não julga a gente da maneira que a gente julga um ou outro. Já pensou se Deus fosse igual a gente? De repente ele amanhecesse de uma maneira bem... Aqueles dias que você amanhece bem mal, ruim. E você amanhece e Deus amanhecesse daquele jeito e de repente, não, você fez raiva, hoje eu vou te punir desse jeito. Hoje eu não amanheci bem. Mas ele não julga igual a gente. Pelo contrário, ele julga como um Deus justo, mas bondoso, que envia o seu Filho. Então, que nessa manhã a gente possa ver tudo isso de uma maneira diferente. Saber que não se trata mais do João, por mais que a gente chame de São João e tudo, mas é tudo sobre Jesus. Sempre foi sobre Jesus. E sempre será sobre Jesus.